Bom dia, os vereadores e vereadoras. Cumprimento em especial nossos servidores dessa casa, público que acompanha nós através das redes sociais também. Estaremos realizando hoje a sessão aqui no prédio do Sindicato Rural. Quero, em nome do presidente Paulo Stefanello e toda a diretoria, agradecer pelo espaço cedido para que a gente possa, que nós possamos realizar aqui, né, a sessão de hoje, devido a um problema elétrico que nós enfrentamos dentro da plenária da Câmara Municipal e ficamos inviabilizados de poder fazer a sessão lá. No entanto, nós queremos aí, através dos vereadores da Câmara Municipal, agradecer a toda a equipe do Sindicato Rural pelo espaço concedido aqui. Daremos início à sessão de hoje. Agradecemos a Deus por mais um dia. Invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e democracia, às 9h57 do dia 16 de setembro de 2025, com a presença da maioria dos senhores vereadores, com fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno dessa Casa de Leis, respeitando os ideais republicanos e o Estado Democrático de Direito que conduz nosso país, declaro aberta a presente sessão do segundo período da 18ª legislatura. Solicita a vereadora Carol Terra que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, convido a todos a ouvirem em Hidrolândia. Salmo 143, versículo 8. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma.
Solicita a primeira secretária, a vereadora Shirley Basso, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Sessão anterior. Vigésima quinta reunião de sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Gente, o que aconteceu, meu Deus? Abertura da sessão. Ao nono dia do mês de setembro do ano de 2025, às 9h15, no plenário da Câmara Municipal, localizada Avenida Antero Lemes da Silva, sob a presidência do vereador Adavilto Brandão, secretariado pela vereadora Shirley. Pequeno expediente. Aberta a sessão, o senhor presidente Adavilto Brandão solicitou ao vereador Lê que fizesse a leitura de um texto da Bíblia e, após, convidou a todos para ouvirem o hino de Cidrolândia. Na sequência, dando início ao pequeno expediente, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, após colocou em discussão e votação, sendo aprovada. Matérias do expediente. Projeto da Lei Ordinária do Legislativo. 34/2025, Elaine Souza. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo. 36/2025, autor Carol Terra. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo 37/2025, Shirley Basso. Projeto de Lei Substitutivo 1/2025, Zotti. Indicação 321/2025, Adavilto Brandão. Indicação 322/2025, Gabriel Tocar. Indicação 323/2025, Adavilto Brandão. Indicação 324/2025, Adavilto Brandão. Indicação 325/2025, Adavilto Brandão. Indicação 326/2025, Edilane Tavares. Indicação 327/2025, Edilane Tavares. Oradores do expediente, Cledinaldo Cotócio, Márcio Cabeça. O seu coração está tudo. Indicação 326/2025, Edilane Tavares. Indicação 320/2025, Edilane Tavares. Indicação 322/2025, Gabriel Tocar. Oradores da ordem do dia. Adavilto Brandão passou a presidência primeiro secretário, discutiu a indicação de sua autoria. Gabriel Tocar discutiu as indicações de sua autoria. Oradores das explicações pessoais. Elaine Souza, Edilane Tavares, Cledinaldo Cotócio, Carol Terra, Shirley Basso e Adavilto Brandão. Considerações finais. 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. O senhor presidente encaminhou para as comissões permanentes desta Casa de Leis os seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinário do Legislativo 34/2025, autora Elaine Souza. Projeto de Lei Ordinário do Legislativo, número 36/2025, autora Carol Terra. Projeto de Lei Ordinário do Legislativo, número 37/2025, autora Shirley Basso. Projeto de Lei Substitutivo, número 1/2025, autor Zotti. Lido, presidente. Coloco em discussão e votação a ata que acaba de ser lida. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. A ata aprovada. Não havendo outras matérias a ser unidas, eu declaro encerrado o pequeno expediente. Passando ao grande expediente, solicita a vereadora Shirley Basso que proceda à leitura das proposições.
Projeto de Lei 028/2025, processo legislativo de iniciativa da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar nos termos do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Hidrolândia, o veto total do projeto de lei número 028/2025, de iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de mudas de árvores em todos os loteamentos a serem aprovados no município de Hidrolândia e da outras providências. Razões do veto. Imposição de obrigação de caráter absoluto. O artigo 2º, parágrafo único, estabelece que a exigência é de caráter impositivo e obrigatório, não sendo admitidas exceções de nenhuma sorte. Essa redação engessa na administração pública, impedindo a análise da peculiaridade de cada loteamento, já planejada para a urbanização. Tal rigidez pode gerar inviabilidade técnicas e conflitos normativos com o plano diretor, o Código de Obras e Legislação Ambiental Federal e Estadual. Impacto econômico. A norma transfere integralmente aos empreendedores a responsabilidade pelo plantio e manutenção das mudas até atingir o porte arbóreo. Embora a participação privada seja desejável, a ausência de critérios de proporcionalidade e de flexibilização pode onerar demasiadamente os loteadores, o que repercutirá no aumento do custo dos lotes, consequentemente no plano final da moradia. Isso pode colidir com o princípio de função social da propriedade urbana, que exige compatibilização entre o desenvolvimento sustentável e a acessibilidade de moradia. Necessidade de regulamentação técnica prévia. A matéria, embora meritória, demanda estudos técnicos prévios e adequação ao plano diretor municipal, de modo a harmonizar critérios de arborização urbana, esgotamento sanitário e drenagem. A edição da lei, sem demais parâmetros, pode gerar insegurança jurídica, já que a própria lei número 6.766 de 79 e o Estatuto da Cidade condicionam exigências ambientais e urbanísticas à compatibilização técnica e o planejamento prévio. Diante do exposto, considerando as razões de interesse público e de juridicidade, veto integralmente o projeto de lei número 08/2025. Renovo, contudo, meu compromisso com a pauta ambiental e urbana, colocando à disposição desta Casa de Lei a possibilidade de, em conjunto, elaborarmos projeto substitutivo que contemple a arborização urbana planejada com os critérios técnicos. Renovo a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Rodrigo Borges Basso. Parecer jurídico número 025/2025. Ementa. Dispõe sobre o veto total o projeto de lei 028/2025, dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de mudas de árvores em todos os loteamentos a serem aprovados no município de Hidrolândia MS. Conclusão. Diante de todo exposto do ponto de vista jurídico, ressalvado o parágrafo único do artigo 2º do PL 028/2025, não há qualquer ilegalidade na proposição, podendo, portanto, ser rejeitado o veto apresentado. Caso seja rejeitado o veto, recomendo que, após a publicação da lei, seja de imediato proposto novo projeto para adequar, revogar ou modificar o parágrafo 1 do artigo 2º pelas razões expostas do presente parecer jurídico. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não se pronunciará, pois compete tão somente aos vereadores do exercício em função legislativa verificar a viabilidade ou não da manutenção desta proposição, respeitando, para tanto, a formalidade legal e regimental e o interesse público, ou seja, do interesse de coletividade. Camila Zaidan, Procuradora Jurídica. Resolução número 004 de 16 de setembro de 2025, Câmara Municipal de Hidrolândia. Altera o local e hora da sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2025. A mesa diretora da Câmara Municipal de Hidrolândia, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e artigo 188 do Regimento Interno da Câmara Municipal, dispõe
Fica alterado o local e horário de sessão ordinária da Câmara Municipal de Sidrolândia, prevista para o dia 16/9/2025 e 23/9/2025. A sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2025 será realizada no Sindicato Rural Sidrolândia MS, às 10 horas da manhã. A sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2025 será realizada no Sindicato Rural localizado em Sidrolândia MS, às 10 horas da manhã. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Sidrolândia, 16 de setembro de 2025. Otacílio Figueiredo, presidente. Justificativa. O presente projeto de resolução visa alterar o local de sessão ordinária do dia 16 de setembro para o Sindicato Rural às 10 horas, em razão de princípio de incêndio ocorrido no dia 15 de setembro no plenário da Câmara Municipal e requer seja o presente projeto tramitado em regime de urgência especial. Câmara Municipal de Sidrolândia, 16 de setembro de 2025. Otacílio Figueiredo, presidente. Tem que estar marcadinho assim, fila e parar. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 09/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e deliberação desta colenda Câmara Municipal o substitutivo do projeto de lei complementar número 09/2025 em regime de urgência especial, que altera dispositivos de lei complementar 122 de 17 de novembro de 2017, o qual trata do zoneamento e uso e ocupação do solo urbano do município de Sidrolândia MS. As modificações propostas visam atualizar e adequar os parâmetros referente à Zona Residencial 3, ZR3, a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, e exigência da implementação de equipamentos públicos em empreendimentos habitacionais de maior porte, tornando a legislação mais alinhada com a realidade atual do crescimento urbano e com as necessidades habitacionais do município. Destaca-se entre as alterações a redução de metragem mínima dos lotes em áreas de interesse social e adequação à testada mínima para diferentes topologias do lote, a fixação de critérios proporcionais para exigência de contrapartidas em loteamentos com mais de 120 unidades e ampliação do perímetro urbano. Tais mudanças contribuirão para promoção e desenvolvimento urbano sustentável, garantindo maior inclusão social e a maioria em infraestrutura urbana. Diante disso, submetemos o presente projeto à análise dos nobres vereadores, certo que podemos contar com a costumeira atenção e apoio para sua aprovação, por se tratar de medida de relevante interesse público. Atenciosamente, 15 de setembro de 2025, Rodrigo Basso, prefeito municipal. Altera a Lei Complementar número 122, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano do município de Sidrolândia e dá outras providências. Justificativa ao projeto de lei complementar 09/2025. Artigo 23, alteração da zona residencial ZR3. A proposta da redução de área mínima dos lotes de zona residencial ZR3 de 360 metros para 200 metros visa alinhar a legislação urbanística à realidade atual do mercado imobiliário local. Observa-se que os empreendimentos de interesse residencial unifamiliar têm demandado maior flexibilidade na configuração dos lotes, principalmente para viabilizar os projetos com maior custo-benefício. A fixação da área mínima em 200 metros quadrados não impede que lotes maiores sejam projetados, mas permite ao empregador atender diferentes faixas de renda e adaptar os projetos à topografia. Artigo 24. Alteração da Zona Especial de Interesse Social, ZEIS. A mudança nas ZEIS como principal objetivo garantir que esta zona cumpra, de fato, seu papel de instrumento de inclusão social, a redução da área mínima dos lotes para 128 metros quadrados e das testadas mínimas
busca viabilizar a produção e habitação popular, ampliação de acesso à moradia digna para a população de baixa renda. Artigo 85. Equipamentos comunitários em empreendimentos com mais de 120 metros. 120 unidades. Alteração do artigo 85 com finalidade principal, tornar o texto da lei mais claro e objetivo, evitando interpretações equivocadas quanto às obrigações impostas aos empreendedores, e a expressão ao menos um foi introduzida para implicitar que o cumprimento da exigência de contrapartida não implica na obrigatoriedade de acessão simultânea dos 3 tipos de equipamentos públicos: escola, centro de educação infantil e unidade de saúde, mas sim, no mínimo, um deles, proporcional ao número de unidades habitacionais de empreendimento. Anexo 1, mapa do zoneamento do uso e ocupação do solo. As alterações do anexo 1 da Lei Complementar 122/2017 decorrem da necessidade de atualização no mapa de zoneamento e perímetro urbano de Sidrolândia, tendo em vista as novas dinâmicas territoriais e demandas para a expansão da malha urbana. Já a apreensão do perímetro urbano atende à necessidade concreta da expansão do município de forma planejada e estratégica, contemplando áreas destinadas à instalação de novos empreendimentos residenciais, industriais e de serviço. Essa expansão também integra a primeira etapa de implantação do anel viário municipal, importante eixo estruturante que conectará áreas estratégicas da cidade, incluindo a zona industrial e de serviço, com acesso direto à rodovia 162. Expansão da área norte da cidade. Conforme acordado em audiência pública, do dia 12/9/2025, a região de expansão do perímetro urbano, acima dos bairros Porto Seguro 2 e Fratelli, ficaria com a metragem mínima de terreno em 240 metros quadrados. Zonas especiais de interesse social, ZEIS. As zonas especiais de interesse social, instituídas e atualizadas no âmbito da Lei Complementar 122/2017, têm como objetivo assegurar a inclusão social e viabilizar políticas públicas habitacionais no município de Sidrolândia. Este instrumento contempla todas as áreas já consolidadas que necessitem de regularização urbanísticas, quanto glebas destinadas à implementação de programas habitacionais promovidos pelo poder público. Observa-se que inúmeras famílias já vivem de forma tranquila e com qualidade em terrenos desmembrados em formato de condomínio, com áreas inferiores à metragem mínima disposta sem prejuízo à dignidade ou à convivência comunitária. Diante disso, o Poder Executivo manterá a decisão de estabelecer o parâmetro de 128 metros quadrados para os lotes com áreas ZEIS, de modo a contemplar maior número possível de famílias. Áreas consolidadas. Região do Ipacaraí, Sidrolar e Sidrolar 2, áreas já consolidadas e adensadas popularmente, que demandam regularização urbanística e melhorias de infraestrutura visando a integração plena à malha urbana. Região das aldeias Tereré, Nova Tereré e Nova Nascente, áreas ocupadas por comunidades indígenas em processo de consolidação urbana, contempladas como ZEIS, para garantir o acesso à infraestrutura adequada e serviços públicos essenciais. Região do Frigorífico, destinada à implementação de projetos vinculados ao programa do Governo Federal, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, com vistas à ampliação de oferta habitacional para as famílias de baixa renda. Região do Américo Nantes, lote urbanizado, área já estruturada com lotes urbanizados, indicada como ZEIS, para destinação habitacional popular e regulamentação fiduciária. Região do Jatobá, gleba destinada a programas habitacionais com previsão de implementação em infraestrutura básica e unidades habitacionais populares. Região do Pretópolis, destinada à implementação do conjunto habitacional promovido pela Prefeitura Municipal, garantindo acesso equitativo à moradia. Região do Cascatinha, indicada para abrigar conjunto habitacional e interesse social sob responsabilidade da Prefeitura Municipal. Região do Jardim do Sul, área voltada à execução do conjunto habitacional municipal, integrando equipamentos públicos e estrutura urbana planejada. Região do Portal das Flores,
destinada à implantação do conjunto habitacional popular, assegurando expansão urbana planejada e inclusão social. A definição e regulamentação dessas leis reforça o compromisso do município de Hidrolândia com a promoção de moradia digna e redução do déficit habitacional e o desenvolvimento urbano incluso e sustentável. Gabinete do Prefeito, 15 de setembro de 2025, Rodrigo Borges Brás. Não. Diminuir isso aqui, não? Isso aí, depois da emenda e justificativa. Mensagem ao projeto de lei complementar 10 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminha esta colenda à Câmara Municipal para apreciação e votação em regime de urgência especial, o incluso projeto de lei complementar número 10 de 2025, que altera a redação do artigo 69 da Lei Complementar 109 de dezembro de 2015, Plano Diretor do Município de Hidrolândia, para adequação e disposição da Lei Complementar número 122 de 2017 e suas alterações. Presente proposta visa atualizar e harmonizar no artigo 69 do Plano Diretor com as disposições posteriores introduzidas pela Lei Complementar 122 de 2017 e suas alterações, em especial a Lei Complementar número 141 de 2019. A redação original do artigo 69 previa percentuais fixos, 35% ou 30%, obrigatoriedade nas áreas institucionais, fora dos limites de loteamento e limites rígidos de quadras, que não mais correspondem a um regramento urbanístico vigente. A adequação garante coerência normativa entre o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, segurança jurídica para administração, empreendedores e munícipes, flexibilidade urbanística com a possibilidade de permuta ou compensação de áreas institucionais, inclusão social com lotes e dimensões compatíveis para as EIs, 128 metros quadrados para as ZR3, 200 metros quadrados. Dessa forma, o município de Hidrolândia assegura um marco regulatório mais claro, atualizado e condizente com as políticas públicas dos urbanismos e habitação do interesse social. Diante do exposto, submeto o presente projeto de lei complementar e análise e aprovação dessa Casa Legislativa para tratar de medida indiscutível interesse público e de aprimoramento da gestão administrativa municipal. Atenciosamente, Rodrigo Brás, prefeito municipal. Altera dispositivo da Lei Complementar número 109, de 28 de dezembro de 2015, plano diretor do município de Hidrolândia, para adequação a disposições da Lei Complementar número 122 de 2017 e suas alterações. Prefeito Municipal de Hidrolândia, no uso de suas atribuições que confere a lei orgânica no município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 67 da Lei Complementar número 109, de 28 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. O loteamento social L2 poderá ser aprovado somente das seguintes zonas: ZR1, ZR2, ZR4 e ZEIS. O artigo 69 da Lei Complementar número 109, de 28 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69. Lei específica do parcelamento. O uso e ocupação do solo deverá ser aprovada, contendo as condições mínimas e máximas para cada modalidade de loteamento urbano, atendendo às seguintes diretrizes. Nos parcelamentos L1, L2, L3, L5 e L6, mínima de 10%. Da área total com áreas institucionais e 5% com áreas verdes públicas de áreas e áreas livres de uso público. L4, mínimo de 5% da área vendável com áreas institucionais,
5% com áreas verdes públicas e áreas livres para uso público, e 15% destinado ao sistema de circulação. As áreas institucionais poderão, a critério da administração municipal e com a anuência do Conselho Municipal da cidade, ser objeto de permuta ou compensação, nos termos de legislação vigente, mediante a realização de obras, edificações, benfeitorias ou serviços de interesse público. O dimensionamento das quadras deverá atender aos parâmetros fixados na Lei e Uso de Ocupação do Solo vigente, vedada a fixação de limites distintos ao plano diretor. O dimensionamento mínimo de lotes e testadas serão os novos loteamentos respectivamente. Padrão: ZR1 e ZR3, 200 metros quadrados, com testada mínima de 10 metros e 12 metros em esquinas. Padrão ZR2, 240 metros quadrados, com testada mínima de 10 e 12 de esquina. Fechado, L4, 200 metros quadrados, com testada mínima de 10 e 12 de esquina. Industrial, Z3, 1.000 metros, com testada mínima de 20 e 30 de esquina. ZEIS, 128 metros quadrados, com testada mínima de 8 e 10 em esquina. Artigo 3º, revoga-se a disposição em contrário. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 15 de setembro de 2025, Rodrigo Basso. Lido, presidente. Como não há vereadores para o grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Fique à vontade, vereador. Pelo livro de inscrições, conceda a palavra ao vereador Cleudinaldo. Excelência, por questão de ordem, quero apresentar 2 emendas aí para a nossa primeira secretária estar fazendo a leitura delas. Emenda modificativa número 2025 ao substitutivo do projeto de lei complementar número 009/2025 do Poder Executivo. Os vereadores que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa número 20, 2025, ao substituir o projeto de lei complementar número 009/2025, de autoria do Poder Executivo. Modifica o artigo 4º, substitutivo ao projeto de lei complementar número 009/2025, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, altera o inciso 1º e os itens 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo 24, passando a vigorar com a seguinte redação. Parâmetros de uso e ocupação do solo para ZEIS. Padrão de loteamento L1, L2, L3 e L4. Segundo, lote mínimo, 160 metros quadrados. 3, testada mínima. A, lote comum, 8 metros. Lote de esquina, 10 metros. Hidrolândia, 16 de setembro de 2025. Reginaldo Cototti, Jucinei Clarudino, Edilane Tavares, Elaine Souza e Carlos Alessandro. Emenda modificativa número 21/2025 ao projeto de lei complementar número 10/2025 do Poder Executivo. Os vereadores que essa subscreve com assento nessa Casa Legislativa, no artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa número 21/2025 ao projeto de lei complementar número 010/2025, de autoria do Poder Executivo. Modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar 010/2025, alterando a linha E do inciso 4º do artigo 69 do projeto de lei complementar número 010/2025, passando a vigorar da seguinte redação. Artigo 2º, artigo 69, e social ZEIS 160 metros, com testada mínima de 8 metros e 10 metros em esquina. Cidrolândia, 16 de setembro de 2025. Cleudinaldo Cotosso, Jucinei Clarudino, Elaine
Souza, Edilane Tavares e Carlos Alessandro. Lido, presidente. Senhores vereadores, peço com muito respeito a cada um de vocês, em relação à emenda proposta, como já foi discutido várias vezes também, é dentro de uma audiência pública, e nos termos regimentais do projeto que tramita em regime de urgência, não passando pelas comissões, eu indefiro essa emenda do vereador. É o direito, vereador. O senhor pode usar ali o microfone, vereador. Bora, meu senhor. Como não há outro vereador inscrito, declaro encerrado o grande expediente. Coloco em discussão e votação o regime de urgência especial, projeto de resolução de número 04/2025, que altera o local da hora da sessão ordinária dos dias 16 de setembro de 2023. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permanecem como se encontram, contrários se manifestam. Por favor. Favorável, senhor presidente. Obrigado. Ok, vereador, ok. Eu vou atender esse pedido. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado. Vou colocar para votar. Ele vai ser votado em voto e vou colocar para votar. Olha, vereador, vindo um vereador de quarto mandato, o senhor com experiência, nós vamos respeitar também. Nós vamos respeitar o senhor também. Fica tranquilo. Nós vamos respeitar Vossa Excelência. Eu acho que o senhor tem uma boa intenção, tem o direito de falar, tem uma boa intenção. Eu acredito que o projeto em si já traz um enredo discutido, né? Foi colocado aqui que o projeto vai beneficiar o maior número de pessoas possível. E um projeto de emenda é importante ser tratado junto com o Executivo para que a gente não possa aprovar uma emenda que nós propomos, vai chegar no Executivo, ele vai mandar de volta, infelizmente não vou ter que votar novamente para reprovar o projeto, a emenda. Excelência, com respeito a Vossa Excelência, se eu não me levantar para que coloque a votar isso, o senhor não ia colocar. Então, muito obrigado por o senhor colocar em votação e respeitar a minha cadeira e o meu mandato para que isso possa valer. Exatamente, nós vamos te respeitar e vai colocar em pauta aqui, tá bom? Sim. Ainda em discussão e votação a resolução que altera o local e a hora da sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2025. O favorável permanece como 50, os contrários se manifestam. Aprovado. É nominal? Ok. Aqui está normal. Favorável. Obrigado. Favorável. Favorável. Isso. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Sou contra. Ele já votou. Contra. Ok.
Vou acompanhar o vereador Gabriel contra. Favorável. Favorável, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Obrigado. Registrando 2 votos contrários. Aprovado. Senhor presidente, solicito a dispensa dos pareceres do projeto de resolução número 04 de 2025 do Poder Legislativo Municipal. Coloco em discussão e votação a dispensa dos pareceres do projeto de resolução de número 4 de 2025, que altera o local da sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2023. Em discussão? Em votação? Favorável, senhor presidente. Obrigado. Favorável, presidente. Favorável, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Dispensa os pareceres para alterar a data e o local da Favorável. Não vai fazer igual sendo o juiz do TSE voltar de novo. Sou contra. Isso. O vereador tem que estar na casa dele. Favorável, senhor presidente. Favorável, presidente. Obrigado. Dispensa aprovada. Coloco em discussão e votação todo o projeto de resolução de número 4 de 2025, que altera o local e a hora da sessão ordinária dos dias 16 de setembro de 2023. Em discussão, em votação. Como vota, vereador? Favorável, presidente. Favorável, presidente. Favorável. Favorável, presidente. Projeto. Favorável, presidente. Favorável. É o projeto. Favorável. Favorável, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Projeto aprovado com 2 votos contrários. Coloco em discussão e votação o regime de urgência especial projeto de lei complementar no substitutivo de número 9 de 2005, que altera a lei complementar de número 122 de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano do município de Silvânia e da outras providências. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Só um minutinho. Só o regime? Isso. Presidente, vamos abster desse regime. Só um minutinho. Então, projeto também que altera sobre o zoneamento e uso do espaço de solo. Isso, é o do zoneamento. Tá. Esse é o do zoneamento. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Favorável. Favorável, presidente. Deixa eu ver. Tá ruim mesmo. O regime de urgência. Favorável, presidente. Favorável. Contra, excelência. Meu voto é contra. Eu, Elaine Souza, voto contra. Voto favorável. Regime aprovado com 3 votos contra. Senhor presidente, solicito a dispensa dos pareceres do projeto de lei complementar substitutivo
número 9 de 2025 do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão e votação a dispensa dos pareceres do projeto de lei complementar substitutivo de número 9 de 2025, que altera a lei complementar de número 122, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano do município de Silvânia e da outras províncias. Em discussão e votação. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Vou me abster, senhor presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Favorável. Favorável, presidente. Favorável. Contra, excelência. Meu voto é contra. Vou me abster, senhor presidente. Favorável. Senhores vereadores, a questão da abstenção dos votos, ela só trata da presidência. Os vereadores precisam se posicionar ou sim ou não. Então, voto aprovado aqui também, está tudo aprovado aqui. Dispensa aprovada com 2 votos, em contrário, 2 abstenções. Coloco em discussão e votação todo o projeto de lei complementar substitutivo de número 9 de 2025. Tem que botar a letra? Senhores vereadores, eu vou colocar a emenda aqui. A emenda do projeto do zoneamento é o 9. Aqui, essa aqui mesmo. Tá. Vou ler a emenda do vereador Cleudinaldo aqui. A emenda modificativa de número 20, de 2025, ao substitutivo do projeto de lei complementar de número 009, de 2025, do Poder Executivo. Os vereadores que subscrevem com assento na Casa Legislativa, nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa de número... Qual que é o número aqui, vereador? 20. Número 20 de 2025, ao projeto substitutivo, ao projeto de lei complementar de número 9 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Modifica o artigo número 4 do substitutivo ao projeto de lei complementar de número 009 de 2025, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Altera o inciso 1º e os itens 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo 24, passando a vigorar com a seguinte redação. 1. Parâmetro dos usos de ocupação do solo para as ZEIs. O padrão de loteamento de L1, L2, L3 e L4. 2. O lote mínimo de 160 metros quadrados. 3. Testada mínima. A. Lote comum de 8 metros. Lote de esquina de 10 metros. Circulando 16 de setembro. Vereador Cleudinaldo, se declara Edilene Tavares, Carlos Alessandro e Elaine Souza. Coloca em discussão. Fique à vontade, vereador. Discutir. Senhor presidente, público que nos acompanha através da rede social, vira para cá para mim, por favor, essa câmera, fica bem, pega esse ângulo aqui, meu. Obrigado. Excelência, é o seguinte, a questão da emenda que eu coloquei, nós vereadores colocamos, é uma questão que foi discutida na audiência pública. Porém, foi muito rápido, muitos vereadores não pôde participar, porque foi assim, eu até entendo às vezes as justificativas de alguns funcionários, companheiros de trabalho na prefeitura, que não teve tempo para convidar alguns vereadores, convidar a sociedade. Mas quem compareceu, discutiu, falou e chegou num ponto. O governo ofereceu 128 metros, mas a sociedade presente entendeu que era pouco. A sociedade presente, engenheiros, né, comerciantes, vereadores presentes, entendeu que o mínimo que poderia ser é 160 metros, para dar dignidade. Porém, mas o governo fala que é só o mínimo, 128. Mas e por que não deixa? Mas nós não vamos construir casa no terreno de 128, a gente só quer 128 para a gente ter o mínimo. Essa conversa não rola.
Qual que é a minha preocupação? Quando você começa a liberar terreno de 128 metros, você começa a criar uma favela. Por quê? Quem vai ganhar a casa de 128 metros, o terreno, porém a casa de 50 metros? 50 metros, geralmente, até foi questionado por vereadores, Cleidinaldo, mas você só pensa porque as pessoas querem fazer puxadinho, mas todos fazem puxadinho. Eu morei no puxadinho com os meus irmãos. Nós ganhamos casa lá no Pé de Cedro, lá no João de Barro. Então tinha terreno para você aumentar, para você dar uma dignidade. Isso foi na época do Dalto, do João Lemes que eles deram. Mas era um governo que pensava no sofrimento de quem precisa. Porque já que estamos dando, esse terreno está sendo ganhado. São pessoas que devem, são ricos, que devem para o poder público e estão dando em terreno. Estão pagando em terreno a dívida deles. Então, o mínimo que o nosso governante, o nosso prefeito, ele tinha que dar dignidade. É minha opinião. Não dá 128. Então, mínimo do mínimo, 160 metros. Isso foi acordado em audiência pública. Então, prefeito, eu sei que a nossa emenda ela vai ser reprovada. E eu respeito o voto de cada vereador e a opinião de cada um. Para isso tem a tribuna para ser debatido, ser falado, e cada um tem o seu voto. E é isso. Mas, prefeito, ficou muito ruim para o senhor. Eu não sei se da equipe, não é, porque ele estava lá presente, debatendo, né, mas isso aí é a opinião do senhor mesmo. Então, a opinião de Vossa Excelência, prefeito, é dar o mínimo do mínimo para quem precisa, da forma que o senhor está atuando. Porque foi acordado entre a sociedade 160 metros, e o senhor bateu o pé que tem que ser 128. Por quê? Porque o senhor não vai dar dignidade. Cleidinaldo, mas existe condomínio já assim. A pessoa tem a opção de comprar. Quem vai receber, ele está ganhando, ele não tem opção. Porque quem já vai ganhar, primeiro que ele tem um nome sujo, ele não consegue financiar nada. Agora, porque é dado, a gente não vai dar dignidade. Você imagina o que vai virar isso? 4, 5 filhos, a maioria tem. Imagina o que vai virar. Vai virar um chiqueiro de gente apertado, um brigueiro de vizinho. Por quê? Porque não tem o mínimo do mínimo de espaço. Mas prefeito, eu esperaria que o senhor ia mudar essa ideia do senhor. Porém, não é isso que o senhor fez. Vou votar contra e gostaria que o senhor respeitasse a minha opinião e não ficar perseguindo eu e meus companheiros com seus circulinos da vida e o seu site do jeito que o senhor faz. É o que eu tinha para o momento, Excelência. Coloco em discussão e votação. Fique à vontade, vereador. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, população cidrolandense que nos assiste e nos acompanha. Quero deixar claro aqui, neste programa de habitacional, que não sou contra este programa. Considero fundamental para o município construir casas populares. Mas eu defendo que isso seja feito com qualidade e dignidade para as nossas famílias. A minha preocupação é simples e objetiva. Estamos em Cidrolândia, não estamos em São Paulo, não estamos no Rio de Janeiro. Aqui é no interior e as pessoas têm um estilo de viver diferente. Reduzir os lotes de 200 metros quadrados para 128 significa tirar das famílias a possibilidade de ter um quintal decente. Não estou falando de luxo, estou falando do básico, um espaço onde as crianças possam brincar com segurança, onde as famílias possam plantar uma árvore frutífera. Isso faz parte da nossa cultura, do modo de viver no interior. Um lote de 128 metros quadrados. Descontando a área da casa, não sobra quase nada para quintal. Como uma família vai estender uma roupa? Como vai ter um espaço de convivência adequada? Houve uma audiência pública onde teve a discussão e lá foi discutido com a população a metragem de 160 metros quadrados.
gostaria de deixar aqui claro que eu, como parlamentar, não fui comunicada desta audiência pública. E é dessa forma que esse governo vem tratando nós, parlamentares, com projetos de emergência entrando dentro da casa, atropelando para que não dá tempo da gente discutir adequadamente. Dessa vez, não me submeto a isso. Com todo respeito, está na hora de nós, nobres colegas, seja da situação ou da oposição, retomar o controle dessa casa. Ninguém aqui quer prejudicar a gestão. Muito pelo contrário, a gente quer ajudar a população e a gestão também a construir. O que queremos é melhorar os projetos apresentados que chegam na casa. Por isso, eu defendo que seja no mínimo 160 metros quadrados, conforme deliberado na audiência pública. O ideal seria 200 metros, mas se conseguirmos meio termo de 160 metros, já fará uma enorme diferença na vida das nossas famílias. Moradia digna não é apenas colocar as pessoas entre quatro paredes, é dar condições de vida saudável. Temos o privilégio de morar longe das cidades grandes. Vamos aproveitar isso. Isso é investimento e qualidade de vida. E é isso que o nosso povo merece. Meu muito obrigada. Na discussão? Discutir, fique à vontade. Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento toda a mesa, cumprimento também todos os nossos colaboradores, as redes sociais que nos assistem, a toda a população que nos ouve. Quero explicar também o meu voto. Quero dizer que, de maneira alguma, eu, Eugênia Souza, sou contra a construção de casas de projeto social. Foi uma das bandeiras que eu levantei quando fiz campanha. Andando nos bairros, conhecendo, né, sabendo da necessidade da população. Quero dizer que a preocupação é justamente isso que o Cledinaldo levantou, é justamente isso que a Edilane também falou, é você dar um mínimo de qualidade de vida para a população. Não é porque eu estou dando que significa que eu tenho que simplesmente não poder melhorar aquilo que está sendo ofertado para a população. Eu parabenizo a gestão por essa iniciativa de buscar projetos sociais para o município. Nós precisamos realmente vestir essa camisa, ir atrás dos projetos, fazer todas as inscrições que precisam ser feitas, liberar as áreas que precisam ser feitas, porque se não liberar as áreas, não tem como fazer as inscrições dos projetos, mas precisamos saber que não é só você construir uma casa ali com um mínimo de metros quadrados construído, sabendo que vai colocar ali dentro um pai, uma mãe, 2 ou 3 filhos, de repente, às vezes, vai acontecer em algumas situações de vir ou a mãe da esposa ou o pai da esposa, e aquela família vai crescer. E dentro das situações que hoje o município, eu acredito que a nível nacional, tem construído essas casas, gente, não entra dentro do quarto o mínimo, que é uma cama e um guarda-roupa. Como é que vai entrar uma mãe, um pai, 4 filhos? Não entra. Então, assim, é isso, é sobre isso. É sobre dar dignidade para a população. Nós não estamos aqui hoje contentes com essa votação de maneira alguma, porque foi feita uma audiência pública, nós saímos dali contentes, vamos dizer assim, com o resultado daquela audiência pública. Eu fiz um vídeo falando para as pessoas que nós havíamos feito a audiência pública e que tínhamos um ganho com aquilo ali, que entramos num acordo, um consenso, todas as pessoas que estavam ali, e que havia passado de 128 para 160. Como é que eu vou votar hoje em 128? Quer dizer que eu vou contra aquilo que eu falei para a população? Então, gente, não estamos votando contra o projeto do prefeito.
Nós estamos votando contra a forma da forma que chegou aqui. É a preocupação da dignidade, da moradia digna para vocês e do mínimo que a Edilane falou, você ter uma sombra dentro da sua casa, você pelo menos ter a opção de criar um cachorro ali dentro, porque não vai colocar. Já não está cabendo na família, que dirá um animal de estimação, não vai caber dentro da casa. Tudo bem que isso não é, né? Não é uma coisa, não seria tão importante, mas é o mínimo. É o mínimo que a gente precisa fazer pela população. Já que vamos dar, vamos fazer o mínimo. 160 ficaria bom para todo mundo, inclusive para quem vai ganhar a casa. É apenas isso para o momento, senhor presidente. Ainda discutiu? Vai discutir, vereador? Fique à vontade. Bom dia a todos. Em nome do presidente, cumprimentar meus nobres colegas e dizer aqui que eu, Jusnei, jamais serei contra alguma coisa que vai beneficiar os nossos munícipes. É claro que 160 será bem melhor. Tá? Então, aqui, eu não vou votar a favor do projeto. Eu vou me abster do voto. Por quê? Porque 128 metros, para mim, é muito pouco. Para mim, não. Para quem vai ganhar a casa, né? Porque eu acho que vai ser uma coisa assim, que não vai ser uma moradia digna para quem vai ganhar. Então, aqui, nós não vamos fazer uma emenda para prejudicar ninguém, e sim para que beneficie a nossa população. Tá? Então, aqui, a emenda foram feitas por 5 vereadores, então não foi por um, que aquela hora falou o Cledinaldo, não. Se tivesse tirado o direito de votar, estava tirando o direito de 5 vereadores. Né? Então, aqui, nós fizemos essa emenda para que os nossos munícipes ganhem uma moradia digna. E também quero parabenizar o prefeito por estar fazendo esse projeto para que beneficie. Mas vamos beneficiar com um pouco mais de dignidade. Então, é só para o momento e já deixo aqui o meu voto. Vou me abster. Em discussão? Com vontade, vereador. Em nome do senhor presidente, eu cumprimento todos os presentes, os que estão nos assistindo nas redes sociais. Eu venho aqui não para defender o prefeito Rodrigo Basso, como todas as vezes eu venho na tribuna, mas para deixar a minha opinião sobre o projeto. O projeto foi explicado várias vezes, nós tivemos aqui um engenheiro, temos aqui a Baixinha, que está mexendo com o programa federal das casas. O prefeito não tinha uma área para ser feita essas casas, que agora, no começo, vão ser feitas 40 casas. Não tinha essa área. O prefeito correu, teve agora a área para fazer. E nós estamos correndo contra o tempo, né? Foi bem explicado, o prefeito veio numa reunião com os vereadores e nós estamos correndo contra o tempo para não perder essas 40 casas, que amanhã é o prazo final. Então, gente, 128 metros é o mínimo. Não quer dizer que vai ser os lotes de 128 metros quadrados. Tá? A lei federal defende 125 metros quadrados, tá? O mínimo. Tem que ser o mínimo. O engenheiro veio aqui hoje e explicou para nós que essas 40 casas vão ser feitas em um lote de 158 metros quadrados. Certo? Tá? O mínimo é 128. Mas as 40 casas que o prefeito cadastrou, tá? É num lote de 158 metros quadrados. Eu quero deixar aqui, vou citar um exemplo, da minha assessora Fernanda. Ela mora ali no centro, aqui no centro, tá? A casa dela é construída em um lote de 110 metros quadrados. Vive bem a família dela. Ah, Carol, mas a Fernanda tem 2 filhos. Gente,
Final de semana passado, uma ex-secretária minha que trabalhava comigo em casa me ligou pedindo, Carol, pelo amor de Deus, me empresta R$600 para eu inteirar o meu aluguel de R$1.200 que eu tenho que pagar. Ela mora em uma casa, aqui em Cidrolândia, que vocês sabem que o aluguel é caríssimo. Tá? Uma casa de 4 peças aqui é R$1.200. Gente, quem deu casa aqui a última vez foi Dalto Fiuza. O Adavildo pode lembrar, o André Putinelli veio aqui entregar as casas, que é lá perto da creche do João Lemes. A casa lá não é grande. Mas as pessoas que não têm condição de morar numa casa própria, não é porque o prefeito está dando uma casa que é uma casa mal feita. Não, gente. O prefeito está pensando sim nas pessoas. Ele pode ser rico, ele pode morar numa mansão, mas ele pensa que a pessoa pode deixar de gastar o seu salário pagando um aluguel para ganhar uma casa. Gente ligando para vereador, porque eu sei que aqui liga. Carol, como é que faz para fazer esse cadastro? Carol, dá para você dar uma força para a gente conseguir uma casa? Porque faz anos e anos que nós estamos na fila de espera. Se o governo federal fez com 125 metros quadrados e todos os deputados aceitaram, por que Cidrolândia tem que ser diferente? Ótimo, se pudesse ter o mínimo 160. Mas tem muita gente que precisa de casa e não tem o terreno. O prefeito está adquirindo mais um terreno para fazer 120 casas. Não é isso, engenheiro? 240 casas. Eu acho que ele está pensando na população. O Rodrigo não vai querer que as pessoas fiquem gastando o seu salário com aluguel. O governo federal está dando vale gás. Sim, as casas também. Então, Odilane, a economia do gás, né? E a economia do aluguel, agora com as casas. Entendeu, gente? Dá para criar um cachorro, sim. Dá para criar um gato. Dá. As pessoas querem o direito de ter uma casa e falar, essa casa é minha. Carol, pelo amor de Deus, eu preciso de 2 peças para morar. Para eu economizar R$1.200 por mês que eu tenho que pagar de aluguel. Dá jeito, gente. Dá jeito. Eu, quando tive a minha casa, minha primeira casa que eu construí, eu tenho condição, eu tinha 2 quartos. Quando meu pai vinha passar as férias na minha casa, eu dormia no chão para dar meu quarto para ele. Então, gente, vamos pensar bem. O salário não é lá grande coisa, não, a gente sabe disso. Tem gente aqui que reclama do salário de vereador, que às vezes não dá. E vocês sabem que não dá. Agora, põe na ponta do lápis quem ganha um salário mínimo. Como é que faz para viver? Vamos parar de reclamar um pouco, gente. Por favor. As casas vão ficar em 158 metros. O prefeito já falou isso. Vai dar para plantar árvore, sim. Vamos pensar um pouco nas pessoas. Eu acho que aqui todo mundo tem condição de ter uma casa, mas tem gente aí que não tem. Está morando num barraco. Não é verdade? Tem gente morando em barraco, esperando terra de assentamento. E aqui em Cidrolândia tem gente morando em barraco. Então vamos voltar para dar as casas. A última vez, quem fez e deu casa foi o Dalto Fiuza, depois o prefeito nenhum fez. Agora o Rodrigo está buscando essas casas, está se interessado. 1 minuto para concluir, vereador. E aí? Essa é a minha opinião, presidente. Entendeu? Eu posso ser acusada de ter dinheiro, de ter isso, mas eu penso nas pessoas. E o Rodrigo também pensa.
As pessoas precisam de casa. E vai ser construído num lote de 158 metros quadrados. É isso que o prefeito passou para a gente e é isso que vai ser feito. Temos que pensar também que nem todos os terrenos cabem em uma casa, nem todos os terrenos podem ficar 158 metros quadrados. Foi o que ele explicou. Mas o mínimo é 128. Tá? Fica aqui minha opinião. Vamos pensar nas pessoas que mais precisam na nossa cidade. Porque senão daqui a pouco vai virar favela mesmo. Um barraco. Que as pessoas não estão dando conta de pagar aluguel. Fica aqui minha opinião. E eu sou favorável ao projeto do Rodrigo. Ele está pensando nas pessoas. Meu muito obrigado, presidente. Eu passo a presidência para o vice-presidente, posso fazer uso da palavra. Recebo a presidência. Passo a palavra ao vereador Otacir. Bom dia a todos. Deixa eu conter minha emoção aqui um pouco também. Vereadores, com todo respeito a cada um de vocês, eu acredito que toda discussão ela é importante, toda discussão ela tem um sentido, as propostas são importantes, as discussões aqui são importantes. Creio que cada um dos senhores estão pensando no bem da população. Não diferente do prefeito, que tem trabalhado incansavelmente também nesta proposta de levar dignidade à sociedade. E quando chega um projeto tão importante como esse, que desde o início da nossa gestão nós estamos trabalhando fortemente para que as pessoas, nós estamos falando mais de 5.000 famílias em Cirolândia pagando aluguel. E é um aluguel absurdo. Principalmente quando depois que essa Impasa chegou aí, eu acho que as pessoas começaram até a abusar. Parece que virou um leilão os aluguéis de casa. Se você quiser me dar 2.000 aqui, fulano dá 2.500. Virou praticamente um leilão. E as pessoas começam a abusar de pessoas dessa forma. E o Rodrigo, eu tenho que tirar o chapéu mais uma vez para ele por oferecer um projeto que vai beneficiar o maior número de pessoas possível. Então eu parabenizo assim, todos os vereadores, o proponente da emenda modificativa na intenção de dar, lógico, uma melhor qualidade e conforto para as pessoas, mas eu tenho amigos que moram numa kitnet com 2, 3 famílias. Você tem ideia do que é isso? Dormir até na porta do banheiro. Talvez não é a realidade de cada um de vocês, gente. Mas eu tenho amigos que passam por situações dessas. Para fugir de um aluguel absurdo. Acaba juntando 3, 4 famílias num lugar só para poder pagar e ter sua alimentação, poder ter dinheiro para comprar sua roupa e ter o mínimo de dignidade possível. Então eu parabenizo a todos os vereadores pela discussão. Parabenizo o prefeito também por propor isso. A aquisição dessas áreas foi a habilidade que ele teve para poder construir isso. Muito bem disse a Carol que há muito tempo nós não temos o loteamento urbanizado, as casas populares, que agora estão começando a ter mais agilidade para poder entregar para as pessoas que precisam. Então, parabéns à discussão de cada um de vocês. Vereador Cotócio, parabéns também pela proposição da emenda, mas eu quero antecipar meu voto, vereador, tá? Contrário à sua emenda, não porque as pessoas não precisam, mas porque nós precisamos dar agilidade na entrega desse projeto para as pessoas que estão ali apertados já, vivendo sobre um lugar que, infelizmente, há muito tempo as pessoas estão nesse sentido aí, até desumano, na verdade. Então, para dar agilidade no projeto e acelerar o processo, nós vamos, eu particularmente aqui, vou votar com o coração entristecido contra a sua emenda, mas não é porque ela não é válida, ela é válida sim, tá? Mas, infelizmente, nós podemos inviabilizar o projeto e deixar de atender o número de pessoas possível, tá bom? Mas parabéns pela emenda proposta, mas, de qualquer forma, toda a discussão é pertinente para o bem do povo. Devolvo a presidência. Vereadora Otacir. Recebeu a presidência? Fique à vontade, vereador. Ok? Tá.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste pelas redes sociais, nos ouve também, público aqui presente. Esse debate foi um debate muito caloroso, né, ambas as partes discutindo e defendendo as suas teorias, né? E eu parabenizo os vereadores realmente que fizeram essa emenda, né, tentando, a gente sabe no anseio também deles querendo ajudar a população, né? Isso é muito louvável. Mas eu não pude participar da audiência pública, de algumas reuniões que teve para discutir a respeito do projeto, né? Mas eu estava atento junto com os meus assessores, a gente discutindo e vendo, e também vendo as proposições de outros municípios. Para vocês terem uma ideia, essa questão das metragens de 128 metros, no mínimo, que o prefeito propôs para poder fazer essas casas, eu vou falar um exemplo simples ali em Campo Grande, da Vila do Idoso, que são prédios que são com 40 apartamentos de 33 metros quadrados, onde os idosos e a pessoa com deficiência, eles habitam ali. Qual que era a preocupação, né, da gestão da prefeita lá com essas áreas? São áreas pequenas, então não tinha como lotear essas áreas. Então, assim, o que ela pensou? O quanto mais casas ela poder fazer apartamento ali naquele local, seria beneficiar aquelas pessoas. E algum dos vereadores, alguém mesmo que tiver curiosidade, pode pegar ali Ernesto Gás, perto do Horto Florestal, tá lá os prédios. São 2 prédios com 40 apartamentos, de 33 metros quadrados, né? E ali mora, eles praticamente doaram, né? Ou doaram não, cobram um aluguel simbólico para aquelas pessoas. Então, essa preocupação que a Adriane teve é a preocupação do nosso prefeito juntamente com a nossa população. Nós temos áreas aqui realmente que são menores e áreas que são de extensão maior. E aquilo que a vereadora Carol falou, né, que está de parabéns, ela falou bem em relato, não é que é questão de 128 metros que vai ser proposto. Nós temos as 40 casas que vão ser colocadas lá para ser feita, são 158 metros quadrados. Se a gente colocar essa em pauta, nós vamos diminuir isso aí em, às vezes, até 20, 30 casas, e não vamos poder contemplar essas pessoas que realmente precisam. Nós precisamos acabar com esse déficit. Então, parabéns, prefeito, parabéns aos colegas a respeito dessa situação. Fico feliz, esse debate caloroso, mas a gente, num bem comum, a gente pensa, todos os vereadores, inclusive o nosso prefeito, pensa no bem-estar da população, né? Então, assim, presidente, eu quis contribuir com esse relato, porque a gente, às vezes, não está junto com os vereadores, debatendo, mas a gente está atento e vendo, não só no nosso município, como municípios vizinhos, que têm esses exemplos, que também se preocupam com a população. Então, essa emenda modificativa eu voto contra, né? Mas o projeto do prefeito, voto a favor. Parabéns, prefeito, contem com a gente, vamos discutir, vereadores, é isso aí mesmo. Nós temos que debater para ver o que é melhor para a população. Obrigado, presidente. Ainda em discussão? Com vontade, vereador. Bom dia, presidente, bom retorno, né? Queremos depois ter oportunidades aí de ouvir as experiências aí, que tenho certeza que você veio com uma bagagem bem maior do que foi. E quero aqui cumprimentar todos os colegas e dizer que eu fico muito feliz de participar desse momento, desse debate, dessa discussão, porque esse é o nosso papel. É a tribuna, é o debate, é a conversa, e fico muito feliz da gente estar trazendo para a nossa população a questão da moradia, porque, como o presidente comentou, a nossa questão, o déficit habitacional de Sidrolândia é muito grande, gera uma especulação enorme, né, inacessível, e nós sabemos de famílias, de várias pessoas que moram, permanecem amontoadas porque nós não temos casas, nós não temos dignidade para as nossas famílias. E com as casas populares, nós sabemos que vai estar aumentando e a nossa população... Eu achei que era mais fácil ser vereador. Mas aqui quero parabenizar o ponto de vista de cada um, né? O Credinaldo, com a emenda, as outras vereadoras que acompanhou. Eu vou votar com o prefeito, a gente visita, a gente conversa com as pessoas.
eles fazem um marabalismo para viver, né? Com essa realidade nossa. Cidrolândia hoje tem pessoas aqui que a renda familiar é R$ 2.500 e o aluguel é R$ 1.000, R$ 1.500. Como é que essas pessoas sobrevivem, né? E em conversa com essas pessoas, elas preferem ter a casa, né? Dar dignidade para os seus filhos. Eu acho que sim. É uma lei federal isso. A lei federal ampara lote de 125 metros. A realidade nossa aqui, Cidrolândia é um município do interior. As pessoas de Cidrolândia a gente vai contemplar. E isso é uma discussão. Tudo que o município faz passa pela Câmara. Isso não diz que nós vamos aprovar isso. A gente pode entrar em discussão de novo, conversar de novo com o prefeito, com as pessoas que estão auxiliando ele. Eu acho que as pessoas que auxiliam ele têm que vir mais, têm que conversar mais com o vereador, têm que debater, não só mandar. Nós estamos aqui, todos os vereadores sabem a luta que a gente está com esse projeto, conversando com cada vereador, lutando para que isso seja aprovado. Está de parabéns o prefeito Rodrigo, está de parabéns cada um aqui. É isso, presidente. Ainda discussão? Fique à vontade, vereador. Bom dia, em nome do presidente, cumprimento a todos na rede social. Não vou nem antecipar o meu voto, mas eu vou votar com o prefeito também, igual falou o vereador Márcio. A gente conhece a realidade de todos aí. A gente que anda muito aí na cidade, a gente sabe como que funciona. E hoje, essas 40 casas aí que o prefeito buscou esse projeto, realmente, igual falaram aqui os vereadores, é 158 metros. E é o mínimo, gente. Porque hoje, se você vê uma casa de 110 metros quadrados construída, é uma casa com 2 quartos, 3 quartos. Então, vive bem. Se você olhar o aluguel hoje aqui em Cidrolândia, tem muita gente aí que está vivendo no puxadinho. Não está nem dando para fazer um puxadinho, então está vivendo no puxadinho. Eu acho que está dando uma dignidade para os moradores, para os munícipes. Então está aqui o meu abraço ao prefeito. Eu acho que eu admiro a fala dos vereadores que são contra, Credinaldo, Edilane, mas assim, não somos contra a dignidade. Eles se colocaram no posicionamento. 120 metros quadrados, 128 metros quadrados, eu acho que é uma medida boa. Eu tive em Maracaju, esses dias atrás, e eles têm um projeto lá de 128, 125 metros quadrados, e tem casas boas. Então, acho assim, é uma discussão, cada vereador tem o seu posicionamento, cada vereador vê de uma maneira diferente a situação do município, então eu acho assim, uma discussão válida. 128 metros, no meu ver, é bom, e a gente precisa cumprir o prazo. Se a gente perder esse prazo, nós vamos perder as construções das 40 casas. Então, eu parabenizo cada vereador aqui que falou, que é contra, que foi passado em audiência pública 160 metros quadrados. Mas, pessoal, foi para ouvir a população. Hoje, o terreno que nós temos à disposição é para essa metragem. Então, fica aqui meu abraço ao prefeito. Eu acho que ele está buscando a dignidade. E é isso, é o que eu tenho para o Maneco, presidente. A Edilane pediu um minuto, porque foi citado o nome. Um minuto, vereador. Uma parte aqui. Eu só gostaria de deixar bem claro para a população cidrolandense que nós, que fizemos essa emenda, os 5 vereadores, não é contra o projeto do prefeito. Nós somos contra o tamanho que está colocado. As 2 vereadoras que colocou que vai ser o mínimo 128, porém vai ser 158, então por que não planejou então 158? Nós só colocamos 160 metros quadrados, é o tamanho ideal que vai dar dignidade às famílias, é isso que a gente colocou, não somos contra o projeto do prefeito, é o tamanho dos lotes que estão aí, do terreno. Beleza, questão de ordem. Você tem um minuto, vereador. Eu não sou contra, momento algum, é porque tem pessoas ligadas a mim que podem ser beneficiadas, porque eu sou ligado aos pobres, é minha essência, é da onde eu vim, é as pessoas que eu defendo. E se numa casa onde tem 13 vereadores, alguns não discordar, tá errado. Tá errado. Tem que mudar a casa. Então, quando tem a maioria que defende e a maioria que não defende, uns é favorável, outro não, tá indo bem a cidade, vai continuar. E daqui para frente vai ser assim. Porque até aqui nós deixamos o Rodrigo
a vontade, respirar, para não falar, ó, os vereadores no início começou a dificultar a vida do Rodrigo, por isso que o Rodrigo está desse jeito. Não, daqui para frente ele vai começar a ver que nós vamos começar a não concordar e votar contra ele. Aí é essa forma, isso é Câmara Municipal, isso é vereadores trabalhando. É que eu tinha, Silêncio. Em discussão, vereador, fica à vontade. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos ouve e nos assiste. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse prazo, né, que é até sexta-feira para fazer essas 40 casas no município, é um prazo muito próximo, né? E não tem como deixar para amanhã. Se a gente perder esse prazo, perde essas 40 casas que vai ser feito para beneficiar 40 famílias no município de Sidrolândia. Só que aqui, vamos pensar um pouquinho. É uma vergonha, né? Quantos prefeitos passou, inclusive a Vandinha, na gestão passada que eu estava, sempre cobrava, pedia para ela, vamos até o governo federal, vamos até o governo do estado para a gente implantar a casinha para a população de Sidrolândia. Não foi feito. Então, assim, é uma vergonha, viu? Quantas gestões que passou, o Dalto foi o último a entregar a casinha para o município de Sidrolândia. Eu me sinto envergonhado, né, por fazer parte da gestão passada e não ter feito uma casinha, nem de João de Barro. Agora vai ser contemplado 40 casinhas, né, para atender 40 famílias. O tamanho desse terreno, né, o engenheiro falou que vai ser feito o terreno de 158 metros, né, mas o mínimo 128 metros, né. Então, assim, vamos votar com o governo para implantar essas 40 casinhas no município de Sidrolândia para atender 40 pais de família que fica pagando aluguel, que não está aguentando mais. Vai virar um favelão mesmo, se permanecer sem fazer casa para o nosso povo. Tá? Muitos barraquinhos de lona tem, né? E a gente vai fazer o quê? O que a Câmara puder fazer, buscar entre o governo federal, o governo do estado e municipal para atender essas famílias, a gente vai atrás, somente eu falo por mim, vereador Gabriel, trabalho com a população sidrolandense que me elegeu, que votou em mim, que é aquele que é mais carente, é aquele que precisa da voz do vereador. Ele votou no vereador, o vereador ser a voz dele, que é a pessoa que realmente precisa. Então, parabenizo ao governo, né, que é o nosso prefeito, o governo municipal, que vai contemplar 40 famílias com essas casinhas. Então, assim, eu fico triste de nós perder 40 casinhas que vai beneficiar a população, né? Agora nós vamos votar hoje para não perder, então eu vou ficar contente que vai beneficiar cada cidadão sidrolandense que está inscrito. Tá bom? Então, assim, eu respeito cada opinião de cada vereador que está aqui, né? A gente é tudo colega de trabalho, cada um foi eleito pelo voto do povo e eu tenho certeza que cada um vai defender a população sidrolandense. Ninguém aqui vai votar contra o interesse da população, tá? Então, esse é o meu posicionamento. Penso assim e voto assim. O meu muito obrigado. Discussão. Se não a vereadora discutir mais, eu coloco em votação a emenda modificativa de número 20 de 2025 ao substitutivo do projeto de lei complementar de número 09 de 2025 do Poder Executivo. Em discussão e votação? Voto contra a emenda, senhor presidente. Contra, presidente. Favorável. Contra, presidente. Voto contra, presidente. Contra, presidente. Voto contra, presidente. Contra, presidente. Favorável, excelência. Edilane, eu voto é favorável. Elaine Souza, favorável, senhor presidente. Favorável à emenda, senhor presidente. Emenda reprovada.
Coloco em discussão e votação todo o projeto de lei complementar substitutivo de número 9 de 2005, altera a lei complementar de número 122 de 2017, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbanizado do município de Ceilândia, MS, e da outras providências. Tem discussão? Tem votação? Favorável, presidente. Favorável, presidente. É o projeto. Vou me abster do projeto, senhor presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Pega, presidente. Favorável, presidente. Gabriel. Favorável. Sou contra, excelência. Eu me abstenho. Vou me abster, senhor presidente. Como havia falado na tribuna, me abstenho. Projeto aprovado. Coloco em discussão e votação o regime de urgência especial do projeto de lei complementar de número 10 de 2005, altera a redação do artigo 69 da lei complementar de número 109 de 28 de dezembro de 2015, o plano diretor do município de Ceilândia para adequação às disposições da lei complementar de número 122 de 2017 e as suas alterações. Em discussão? Favorável, presidente. É o regime. É o regime de urgência. Favorável, presidente. Vou me abster, senhor presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Favorável. Contra, excelência. Meu voto é contra. Contra, senhor presidente. Regime de urgência favorável. Regime aprovado. Coloco. Senhor presidente, solicito a dispensa dos pareceres do projeto de lei complementar número 10 de 2025 do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão e votação a dispensa dos pareceres do projeto de lei complementar de número 10 de 2025, que altera o dispositivo da lei complementar de número 109 do 28 de dezembro de 2015, o plano diretor do município de Ceilândia, MS, para adequação à disposição da lei complementar de número 122 de 2017 e as suas alterações. Em discussão? Favorável, presidente. Favorável, presidente. Me abstenho, senhor presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Favorável, senhor presidente. Favorável, presidente. Favorável. Sou contra, excelência. É contra. Me abster, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Dispensa aprovada. Coloco em discussão e votação todo o projeto de lei complementar de número 10 de 2025, altera a redação do artigo 19, altera o dispositivo. Perdão. É que eu tô confuso o horário aqui. Eles estão zoando comigo aqui. Eu esqueci como é que faz aqui. Já até perdi o fim da meada aqui. Esses fuso horário aí, a gente fica difícil adaptar a rotina aqui, eu vou te falar, viu? Em discussão e votação, a emenda modificativa de número 21 de 2025 do projeto de lei complementar de número 10 de 2025 do Poder Executivo. Emenda do vereador Cleidinaldo. Vou ler novamente. Os vereadores que subscrevem com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 47 e 91 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa de número, acho que é 20 aqui, né? 20 de 2025,
ao projeto de lei complementar de número 010 de 25, de autoria do 21. Mas está número 10 aqui. Tá. De autoria do Poder Executivo. Modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar de número 010. É o projeto 010 de 2025. Altera a linha E do inciso 4º do artigo 69 do projeto de lei complementar de número 010 de 2025, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, artigo 69, e o 4º, e social 6.160 metros quadrados, com testada mínima de 8 metros a 10 metros em esquina. Cidolândia, 16 de setembro de 2025, legislado Marcelino Cotócio, Jucinei Claro Dino, Edilane Tavares, Carlos Alessandro Lescano, Elane Souza. Alessandro. Coloca em discussão, votação. Coloquei, já falei. Eu li tudo. Meu vereador. Votação? Eu já falei. Já li tudo. O senhor está tremendo, presidente? Não, é que eu estou com fuso horário aqui, atrapalhado, viu? Como voto, vereador? É a emenda? É a emenda. Contra, presidente. Como voto, vereador Márcio? Ui, fome. Negativo, presidente. Reprovado para mim. Favorável. Contra, presidente. Voto contra. Voto contra, presidente. Voto contra, presidente. Voto contra. Favorável, excelência. Meu voto é favorável. Essa sessão está com emoção. Voto favorável. Favorável. Emenda reprovada. Coloco em discussão e votação todo o projeto de lei complementar de número 10 de 2025, altera a redação do artigo 69, a lei complementar de número 109 de 28 de dezembro de 2015, o plano diretor do município de Cidolândia para adequação à disposição da lei complementar de número 122 de 2017 e suas alterações. Em discussão? Em votação? Favorável, presidente. Favorável, presidente. Vou me abster, senhor presidente, de todo o projeto e vamos recorrer da nossa emenda lá. Favorável, presidente. Favorável. Favorável. Favorável, presidente. Favorável. Contra, excelência. Meu voto é contra. O meu, vou me abster, senhor presidente. Vou me abster também. Estamos errando da abstenção. Projeto aprovado. Encaminho para as comissões permanentes dessa Casa de Leis o veto de número 7 de 2025 do projeto de lei de número 28 de 2025 do Poder Legislativo. Projeto das árvores do Márcio. Lembra o projeto do Márcio? É o veto do Márcio. Né? Passando os expedientes, considerações finais, pelo livro de inscrições, conceda a palavra ao vereador Cleidinaldo. Senhor presidente, através da rede social, presidente, pela primeira vez eu começo a ver que a Câmara começa a se posicionar em algumas matérias. Mas, mais uma vez, respeitando o posicionamento de cada um, mas agora já com 5 votos já para, no linguajar popular, para educar o Rodrigo, às vezes, em algumas coisas que ele acha. Às vezes eu sou bastante criticado da forma
eu me expressar, deve ser da minha cultura ou da onde eu fui criado, um jeito meio grosso de falar, mas é o que eu tenho para oferecer da forma que eu falo. Quando o Rodrigo, ele não gosta de ser peitado, se vocês já perceberam. Ele acha que isso aqui que eu estou fazendo é o melhor e só eu tive essa ideia. E quando ele é confrontado, ele não gosta muito. A gente vê isso até dentro do convívio dele. Você vê que a maioria hoje, né, das pessoas começaram a observar. A Cidrolândia já começou a observar a gestão do Rodrigo. Mesmo da forma... E aonde que eu sou muito criticado, às vezes, é quando eu batia na Wanda e virei base. Mais uma vez eu vou falar. Isso é sobrevivência política. Muitos bateu, não se articulou para voltar. Então eu voltei e talvez eu estou hoje aqui para poder eu vir falar, Rodrigo, tem coisa que você está errado. Tem coisa que eu não concordo e vou falar. Como disse a sua esposa, primeira-dama, é que o senhor não me comprou ainda. O senhor sabe qual que é a diferença, prefeito Rodrigo Basso? É que agora eu planto mandioca. A diferença, prefeito Rodrigo Basso, é que agora eu montei uma conveniência para mim justamente debater o senhor. Eu voltei porque eu não tinha lavoura, eu não tinha outro meio de sobreviver. E aí você tem que ter um pouco de habilidade para você poder sobreviver na política. Voltei, enfiei o rabo no meio das pernas e fiquei na minha. Me organizei, voltei e estou aqui, Rodrigo. Estou aqui para ser o cara que vai falar, Rodrigo, você está errado. O que o senhor está fazendo está errado. E o reflexo do Rodrigo vem vindo na esposa dele, debatendo com o vereador em rede social. O que o Rodrigo pensa de vereador, talvez não de todos, mas da minha pessoa, de alguns vereadores, é o reflexo da esposa dele debatendo em rede social e debatendo o vereador. Quando a secretária Alice veio falar para mim que ela estava sendo perseguida pela primeira-dama, eu estou citando o nome. A pessoa não me procurou aqui para me vir fazer. Nossa, o Cleidinaldo está querendo queimar a primeira-dama. Gente, as pessoas me procuram, porque sabe que eu tenho coragem de chegar aqui e falar, ó, primeira-dama, a senhora está entrando numa parte que não é da senhora. Gestão pública é diferente. Quando eu falei da gestão retrasada a Wanda, antes da Wanda, é que tinha muita intromissão da primeira-dama. E deu o que deu. E quando eu estou falando, prefeito, não é porque eu não gosto do senhor ou da sua gestão. Eu voto projeto com o senhor aqui. Mas algo precisa ser falado. As pessoas me procuram. Tem muitos secretários que já reclamam das intromissões da primeira-dama. E alguém precisa falar. Agora, quando ela vai para a rede social e fala o que ela acha, é o reflexo do que o senhor pensa de vereador. E uma coisa eu vou falar para o senhor, prefeito. Ela escreveu lá, não, o Cleidinaldo é até comprar. Vem comprar, prefeito. Eu quero fazer questão desses 3 anos e meio que faltam mostrar onde o senhor está errando. Eu vou começar agora. Quando o senhor falou que não aceitava corrupção, o senhor não aceitava, se a pessoa tivesse uma mancha de corrupção, não estaria no seu governo. O Natal está aí. O Natal está dentro do governo do senhor e é seu secretário, seu braço direito. Para que, prefeito, que o senhor trouxe pessoas de Dourados para cuidar da mídia do senhor, que é o cara que distribui o dinheiro das mídias? Para que isso? Será que Cidrolândia não tem pessoas competentes que o senhor colocar ali? Para que, prefeito? Onde que está a justificativa do excelente governo de gestão sem corrupção que o senhor ia fazer? Prefeito, o Ministério Público está dentro do governo do senhor, indicando para o senhor mandar embora coisas erradas já. Uma empresa que não estava apta a ganhar o que ela estava ganhando, 198 mil com dispensa. Por quê, prefeito? Onde que está o ganho nisso para a nossa sociedade? Quando o senhor paga 198 mil para a empresa não fazer nada, e o senhor quer dar um lote de 128 metros para construir uma casa do mínimo para quem precisa. O senhor fala que está pensando no povo? Quando o senhor pensa no povo, o senhor faz economia séria, economia de verdade. Não dando 198 mil para a empresa, fundo de quintal, que não tem o mínimo de condições de tocar um trabalho. Onde que está isso, prefeito? Onde que está a coisa certa que o senhor ia fazer? Eu gosto do povo. Não, o senhor não gosta do povo. Porque se o senhor fizesse o que o senhor falou em campanha, eu estaria aqui te elogiando, excelência. Olha, Rodrigo, o senhor falou em campanha, parabéns. Olha, estou aqui para te ajudar, vou votar, estou votando.
Mas algo precisa ser feito e essa Câmara começou com 5 votos hoje. A observar, porque a sociedade já está observando o senhor. A sociedade já está. Rodrigo, por que uma empresa de 198 mil sem licitação? Qual que é o ganho disso para o povo? Para o pai de família? Ah, não, porque isso, né? Eu sou Rodrigo Basso, eu não vou fazer coisa errada. Não é isso, excelência. Eu só quero saber que o senhor fale para a sociedade o porquê dessa empresa. Qual que é o ganho para nós, sociedade, o povo disso? Então, primeira dama, se a senhora achou que eu não ia falar isso, eu vou continuar falando, tem mais. Tem muito mais para falar. Quando fala de governo que não tem corrupção, a gente tem o de César que está estourando o governo. Olha o que o de César vem fazendo. As pessoas trabalham triste. A questão do de César. E o de César tem casos envolvidos, perdeu o terreno dele. A justiça tomou por causa de coisa errada. Então, prefeito, sabe o que é bom de tudo isso? Que o senhor vai aprender, que o senhor está engolindo tudo que o senhor falou. Engolindo tudo. Mas eu espero que o senhor engula e joga para fora e faça o certo, porque ainda dá tempo. O senhor já mandou embora, o senhor só mandou embora a empresa porque veio a público. Porque se não viesse a público, eu acho que o senhor não ia mandar embora. Acho que ia ficar tudo quietinho, tudo certo. Para que isso? O senhor não precisa disso. O senhor é o cara que tem o dinheiro, o senhor não precisa fazer rolo. Ou precisa? Ou precisa? Porque se não viesse a público, o senhor não ia mandar embora, excelência. Agora, alguém precisa falar. E sobra para quem? Como diz os patetas, sobra cagando para a gente. Eles colocam apelido pesado para ver se a gente desarma a gente. Fala, ó, vamos pegar, bater no Cleidinaldo, e o Rodrigo tá tendo essas artimanhas. Ó, chega o pau lá no Cleidinaldo, porque aí ele vê se ele para de falar. E não é só esse site, esses bobaleg, tem mais outros que eles pedem. Isso não vai me assustar. Eu tenho o tempo da vereadora de Lênin, isso não vai me assustar. Pode bater, gente, eu estou indo para 16 anos, o que eu já apanhei e provei que quando você trabalha e você fala a verdade, por mais que às vezes você tenha que engolir e sentar em cima do rabo e ficar quieto para você poder se permanecer e voltar a continuar falando o que você fazia, isso é para poucos. Então, Rodrigo, te respeito, porém não te admiro da forma que o senhor está tocando o poder. Porque tudo que o senhor falou, o senhor está fazendo ao contrário. Começando com coisa errada, o senhor está fazendo coisa errada. Quando o senhor pede, quando o Ministério Público entra dentro do seu governo e pede para o senhor mandar uma empresa embora, e o senhor já mandou, parabéns pela sua atitude. Mas e se o MP não tivesse falado? Então, o que eu estou aqui para falar para o senhor, excelência? Como diz a sua excelentíssima primeira-dama, que tem o maior respeito por ela, eu vou continuar respeitando. Mas alguém tem que falar. E eu vou continuar falando. É que eu tinha para o momento, então toda terça nós vamos ter os nossos relatórios sobre o governo. Obrigado, excelência. Com a palavra do Gabriel. Eu volto aqui nessa tribuna só falar o seguinte, a gestão passada, qual eu fazia parte, né, que era eleito também, a ex-prefeita Wanda não fez nenhuma casinha popular, né, para atender nenhum pai de família no município de Hidrolândia. Mas não é por incompetência do vereador Gabriel ou de vereador que estava na época, porque todos os vereadores foram até Brasília, inclusive foi eu, o vereador Credinaldo, o vereador Otacir, e veio recurso sim para ser feito, só que foi perdido o prazo, eles não encaminharam a documentação, por isso que essas 40 casinhas, segundo o engenheiro que veio aqui para nós, né, tem o prazo e ele está com a documentação tudo apta a receber essas 40 casinhas para atender a nossa população cidrolandense. Tem um vereador que defende o direito do povo, esse vereador se chama Gabriel Tucar. Agora, se o prefeito mandar projeto aqui que vai beneficiar a ele, a gestão dele, eu voto contra. Agora, se mandar aqui para beneficiar a população cidrolandense, sou a favor e tenho certeza que qualquer um dos senhores vota com o nosso povo.
Então, prefeito, parabéns à sua atitude, né? Foi falado aqui, muitos prefeitos passou, nenhum pensou na população cidrolandense no sentido de casinha popular. Se o senhor vai conseguir implantar 40 casinhas para atender 40 pais de família, parabéns ao senhor, parabéns a cada vereador, pode contar sempre com esse vereador, o meu muito obrigado. Com a palavra, vereadora Baputo. Senhor presidente, nobres colegas de novo, público que nos assiste. Na última semana passada, na quarta-feira, eu fui, juntamente com a vereadora Joana, ao Covid, a Elaine Souza, o vereador Lê e o Márcio Cabeça. Nós, junto com o deputado Renato Câmara, nós tivemos uma oportunidade de falar com o secretário, né, de Segurança Pública do Estado. Né, e tivemos uma conversa, foi uma conversa até agradável, uma conversa boa, uma conversa franca. Ele foi bem categórico com nós, vereador Sheila. Mas a proposta que nós passamos para ele é justamente para a questão do IML, abrir o IML do nosso município. A proposta também era para trazer 2 policiais científicos e também para poder a gente acabar, né, com o sofrimento das pessoas, né, dos familiares que perdem os seus entes queridos e que ficam ali expostos à questão do tempo e o horário prolongado até essa perícia chegar. Né? A gente teve uma conversa bastante prolongada, ele foi bem categórico com a gente, falou que realmente é um problema no estado todo, né? Tem municípios aí que levam até 12 horas, até vez mais, né, para a perícia poder chegar, para poder fazer a liberação do corpo, mas eles estão trabalhando para que isso possa acontecer o quanto antes, para poder acabar com esse déficit. E também, como a gente fala, para vivos ou algum delito ou alguma situação que possa o médico legista do município atender. Mas nós temos aí, eu não tenho o termo de compromisso da gestão passada, se eu não me engano, acho que era do seu Ari, não vou lembrar. Não conseguimos pegar o termo de compromisso da prefeitura com o município e o estado, porque nós atenderíamos aqui, já atendíamos. Então, assim, ele não falou não para a gente, igual aguçou algumas matérias, falando que o secretário deu um categórico não, né, para os vereadores de Cidrolândia, de forma alguma. Simplesmente ele nos orientou da forma que nós previmos e queríamos fazer. Não vai ter como. Porque existe vários setores e principalmente um deles é a questão de falta de contingente para poder adquirir para os municípios. Então, a questão do ML não está acabada, vereador Shirley, vereador Tasser, né, vereadora Joana? Nós vamos lutar, nós vamos buscar, inclusive perdemos também mais uma família, né, 3 pessoas da mesma família aí no sábado. Foi uma tragédia e infelizmente também ficou não exposto o corpo, mas a perícia liberou, eles eram mais ou menos 10 da noite, só que teve que ir para Campo Grande, né, e chegou em Campo Grande, o ML lá ficou enrolando, a família no desespero. Então, se nós tivéssemos o nosso ML aqui, poderia atender aqui. Então, né, das 10 da noite às 6 da manhã, né, o corpo já seria liberado e já estava sendo velado, acabava o sofrimento da família, a família enterrava ele no domingo, porque imagina se fosse entregar o corpo e entregar na 10 horas da noite no domingo, vereador Shirley. Então, olha o sofrimento, a família tem que velar na segunda-feira, né? É triste isso. Então, secretário, obrigado, né, junto com o deputado Renato Câmara, obrigado por nos orientar, obrigado por abrir as portas para nós, e nós vamos sim, isso é um compromisso não só meu como dos vereadores, com a população de Cidrolândia, nós vamos sim reabrir esse ML, de uma forma ou de outra, a gente vai correr atrás, se depender do prefeito e da secretária, que tem uma conversa bem adiantada também, eles vão também entrar nessa briga, tá? Obrigado, presidente. Vereadora Shirley. Eu volto a essa tribuna, pegando o gancho aí da fala do vereador, sobre esse acidente que teve. Infelizmente, uma família, prestador de serviço nosso,
né, conhecido meu, o Chicão, que é o Ramon Francisco. Então é uma situação muito triste o que passou a família aí, pessoal. 18 horas, o corpo no ML e a família sofrendo para poder fazer um velório digno. Então eu compactuo com o vereador Davilton, com os vereadores que foram lá, a Joana, para que venha esse ML para cá, para que essas famílias não passem por isso. O acidente aconteceu no sábado à tardezinha e ficar até no domingo à noite para poder liberar esse corpo. Isso é uma vergonha para nós. É um sofrimento para a família enlutada. Então fica aqui o meu abraço, a família do Ramão, do Chicão, e meus pêsames. Na próxima vez a gente vai brigar por isso, vereador. Vamos para cima, e a gente precisa do ML aqui na nossa cidade para que essas famílias não passem por isso. Obrigado, é só para o momento. Bom, nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Desejo a todos um ótimo dia. E o debate foi importante, né, vereadores? Assim, seja todos os nossos encontros e fortalece a Câmara e o município também, tá bom? Deus abençoe a todos.